Deus faz as coisas tudo certas. E amados, quando diz que a palavra de Deus diz, salvas para amar, eu quero trazer esse versículo, que é o versículo que eu tive como lema durante toda a minha vida. E nem sabia que tinha na Bíblia. Eu sabia que era para viver assim. Mas que tinha um versículo específico, dizendo tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E sabe, quando você é convocado para trabalhar, servir, faça o melhor. Quando eu estou fazendo as tarefas de casa, eu faço com tanto detalhe. E eu converso com Deus, eu digo, Pai, essa sujeirinha que está aqui, tão entranhada, tão difícil. Aí eu comparo, é a mesma coisa do pecado das pessoas que escondem o pecado. E você vai lá e revela. Faz isso, Pai. Eu não posso fazer, mas você pode. Então, são detalhes que Deus vê no coração de quem teme a Ele, porque quer fazer o melhor. E eu, quando aceitei Jesus, Ele já derramou. Eu nem sabia que Ele tinha derramado o temor dEle no meu coração. E eu temi, amados. Eu fui estudar numa escola, no Instituto Bíblico, e eu queria tudo certo. E eu tive a incumbência de cuidar de uma sala. E eu disse, meu Deus, que sala suja. E eu disse, não, eu quero uma cera que eu vou encerar. E vou deixar isso aqui tudo bonito, para quando alguém quiser estudar a palavra, ela vai ter prazer de vir aqui. E você sabe que essa atitude tão simples para mim mudou a vida do internato. Começaram a encerar o corredor, depois começaram a encerar todo o Instituto Bíblico Nosso. E vocês já conhecem o Instituto Bíblico Nosso, que é em Garanhuns. Por uma decisão tão simples que eu achava. Mas são atitudes que quando você começa, Deus pega junto e muda. Então, Ele começou daí. Agora, você está disposto a realmente exercer o temor do Senhor na sua vida? Para amar, tem que temer. Não pode ter medo, é temer a Deus. Vamos lá, o que é que diz? O que é temer? É um amor respeitoso para com Deus. Reverência, respeito. O temor do Senhor, Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu Deus, quanta coisa envolve o temor do Senhor. E Neemias 5:9 diz, na versão de King James, diz assim, então prossegui, admoestando-o, o que estás fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. O temor do Senhor nos leva a ter atitude de tanto cuidado com as coisas de Deus, para que a gente não veja as pessoas zombando. E sabe que a Bíblia diz, é inevitável que o escândalo venha. Mas ai daquele porque vier o escândalo. Eu não sei como é que tem pessoas que não têm consciência de viver uma vida de qualquer jeito, sem nenhum temor a Deus. E sabe o que foi que Deus falou? Que esse ingrediente é tão necessário agora para a igreja dos últimos dias, que Ele me impactou com essa palavra. Eu vinha há muito tempo dizendo, tudo que o pastor falava, dizia, falta de temor a Deus. Tudo que falava, falta de temor a Deus. E Deus confirmou na sua palavra, que o temor a Deus é o alicerce, é o fundamento para uma vida de santidade. Se você quer ser santo, você não pode ser santo sem temer a Deus. Vamos lá, vamos ver. Ele diz que é odiar o mal. É não o falar perverso, não é arrogância.
aparência. E a Bíblia diz que é enganosa a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. A que teme, não é a que é mais bonita, não é a que fala mais bonito, que prega mais bonito, não é a que dança, mas é a que teme ao Senhor. Às vezes ninguém está vendo, mas o nosso Deus vê atitudes simples. Por que que Eva? Eu tenho um negócio, quando eu chegar lá, vou falar com Eva. Que miserável você foi, que você não identificou a voz do inimigo. Você tinha todo dia Deus lá falando com você. Eu não aceito. Todo dia Deus falava com ela. Ela não identificou a voz do miserável, não. O diabo falando, sussurrando. Eu estava dizendo, é assim que ele faz. Hoje a gente tem o Espírito Santo. O diabo fica, é só uma mentirinha tão pequenininha. Quando eu fiz o concurso para professor, eu tinha outro vínculo e fui para lá. Alguém me disse, você vai e você vai ter que dizer que tem outro vínculo. Você vai ter que mostrar sua carteira. Ou, se você não quiser perder, você vai ter que dizer que não tem. Eu era jovem ainda. Não tinha essa palavra. Mas havia o temor. Eu disse, eu menti? Eu menti? Dizia para Deus, não vou não, mentir não. Me dê sabedoria. Quando eu cheguei lá, a moça falou, você tem carteira? É registrada? Aí eu, mas para que precisa da carteira? Olha a estratégia que Deus deu. Para que você precisa da carteira? Aí ela disse assim, deixa para lá. No tempo certo, você vai saber escolher qual é que você vai precisar. Aí é Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabia que eu não sabia escolher. Qual dos dois eu deveria escolher? Eu iria escolher errado. Porque eu estava olhando o tempo que eu estava ganhando mais. Mas lá na frente, foi o emprego que Deus me usou para amar crianças, cuidar de crianças, cuidar de mães. E é isso que Deus queria, mas passo a passo, mas Ele vai testando. E aí, Deus, outro concurso, passei em outro concurso. E agora, de novo, para você ir, vai ter, o diabo inventou outra coisa. Eu digo, Senhor, não entra mentira comigo. Eu odeio mentira, eu não quero nem um trisco de mentira. Porque eu digo para as crianças, para mim, mentira, já fala do pai. Eu não quero. Fui de novo para Aí, o diabo disse que eu estava com uma palpitação muito forte no coração. E que eu precisava, se eu fosse com aquele diagnóstico, eu não ia ser aprovada. Aí, alguém me orientou, vá no médico do trabalho. Eu não sentia nada. O médico queria passar remédio para mim. Eu não sinto nada. Não, você... Olha aqui, eu não sinto nada. Não tomei remédio. Aí a médica do trabalho falou assim, repare, olha o diabo como é sutil. Você não precisa... Quando você for fazer o exame da esteira, que eles botam apressadamente, não corra. Você dá as passadas largas e deixa para controlar a palpitação. Mas, como você vai ter um dia de entregar o seu exame de urina, como você ainda está no período de menstruação, não fiz, vai dar um problemazinho. Aí você pega, vai uma mulher grávida, pega a urina e leva. Está vendo como é que isso funciona? Aí eu disse, a primeira etapa eu faço, a segunda não. Além de fazer o movimento, eu estava orando. Caminhando com uma moça... Correndo e dando aquelas passadas largas. Pai, chega aqui comigo, não vai dar nada, não vai dar nada. E não deu nada. E a urina, eu fiz 2 exames. Depois de 2 dias, fiz de novo, não deu nada. E Deus me honrou, porque eu não fui na sutileza do cão. Eu não quero nem um trisquinho, sabe a menor semente, não é? A de mostarda, nem essa sutileza a gente não pode. Sabe por quê? Porque Deus dá sinal.
para a mentira. Olha, isso aqui eu fiz para a escola. Sabe por quê? Porque a escola traz músicas que falam sobre mentira. Você já viu? A barata diz que tem 7 saias de filó. Mentira da barata. Aí eu disse, mas rapaz, todo mundo canta, ninguém fala nada. Como se a mentira fosse uma coisa boa. Não, eu disse, olha, sinal vermelho para a mentira. Não vamos dar legalidade. Vamos parar, vamos dizer não para a mentira de qualquer jeito, seja qual for. Não vamos aceitar. Porque o nosso Deus é o Deus de verdade, nele está toda a verdade. O cão que é mentiroso, minha gente. Mas eu quero dizer para vocês que existem benefícios imensos para quem anda em amor e no temor do Senhor. Meu Deus, quando eu vi, eu fiquei impactada. Eu chorei, eu disse, Pai, eu nunca pensei que eu adquiri tudo isso foi por causa do temor a Deus. Está na palavra, vamos ver. Em Jó 4,6 diz, acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus e a tua esperança no teu procedimento irrepreensível? O temor do Senhor, minha amada, é um alicerce e Ele nos dá condições de um viver irrepreensível. Quando a menina, você que ministrou ontem, você estava falando sobre aquela senhora que falou com você. Aquela mulher teve essa atitude porque ela havia temor do Senhor na vida dela. Uma pessoa que não tem temor a Deus não faz isso não, sabe o que é? Quando eu convivi em escolas, que eu fazia tudo retamente. Não queria saber de fofoca, ia para a minha sala, arrumar minha sala, cuidava das crianças. Até crianças que chegavam sujas. Sujas, sabe o que é suja? Que ninguém quer, nem um coleguinha, porque criança não diz assim. Ó tia, a boca fede tudo. Aí, o que é que você vai fazer? Sabe o que eu fazia? Para não envergonhar essa criança, eu chegava mais cedo. Chegava junto com a merendeira. Dava banho na menina, trocava de roupa. E ela, quando chegava, as colegas estavam ali. E ela não era rejeitada pelos colegas. E ninguém sabia. E às vezes as professoras chegavam, e às vezes é muito antipática, só vive lá na sala. Eu vivia para os alunos, lavando mão, escovando o dente, ensinando a comer, falando da importância da merenda, não desperdiçar. Tudo isso eu fazia. Aí quem vê diz assim, é mostrada, ela quer aparecer. E a gente não quer não, a gente quer cuidar. Porque aquelas crianças não eram cuidadas. E aí elas se sentiam amadas. E nem sabiam falar. E falavam enquanto eu estava dando banho nela, conversando com ela. E ela, amão? Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí ela estava dizendo se eu estava dando. Aí depois descobri que ela estava perguntando se eu estava dando banho nela com sabão. Era sabonete. Se eu soubesse dizer, não, é sabonete. É diferente de sabão. Porque em casa ela só toma banho de sabão. Mas a sujeira. Você já viu uma criança que está impregnada, a sujeira e a fumaça, que você bota perfume e não sai? Era assim. Mas eu amava essas crianças. Olha, era tão rejeitada que a diretora, a própria diretora, quando sabia que eu atrasava, à tarde, eu dava não é reforço, um suporte pedagógico. A diretora, quando a menina vinha, que eu atrasava, veio não, pode ir para casa, vá. Veio não, porque não suportava o mau cheiro. Então, não é todo mundo que Deus levanta para cuidar. Porque temos que estar prontos para amar. Seja o que for, minha gente. E para amar tem que ter o temor a Deus. Esse testemunho irrepreensível é em dia a dia, nas pequenas coisas. Mesmo que o outro não entenda. Pense que você está se mostrando, quer aparecer. Você está glorificando o nome do Senhor. Porque depois que eu saí da escola, fui para outra. Quando eu voltei, aí eu perguntei assim, falavam muito mal de mim aqui?
Não, falava só que você era antipática, mas que você trabalhava e corretamente. Aí tinha uma lá que tinha raiva de mim. Ela falava, aqui não tem ninguém que tenha moral para falar qualquer coisa. Para mim, eu parava. Porque não tinha o que dizer. Não é? Isso não é para a glória dele? É. E eu fico feliz porque eu sei que eu marquei essa escola e sei que mudei a vida de crianças. Tinha uma criança lá, que eu trabalhei com crianças surdas. Eu digo para vocês, eu dizia para Deus, eu quero ser especialista. Eu já sei alfabetizar, mas surdo não, Pai. Eu só vou me considerar alfabetizadora quando eu alfabetizar surdo. Senhor, me ajude, me dá. E Deus foi começando a dar ideia. E aí, eu me tornei uma especialista, conhecidíssima em Sergipe. Meu marido foi lá, estou olhando aqui. Meu marido foi lá e alguém disse assim, eu disse, você lembra de mim? Lembro de você. Então, você não é da educação especial. Então, uma criança fez assim para mim. Porque quando eu trabalhava, ninguém acreditava que se podia trabalhar com surdo e ouvinte ao mesmo tempo. Criança é a coisa mais linda do mundo. Porque elas não têm consciência que são surdas. Como é que eu sei que uma criança é surda com o ouvido que não aparece que tem nada? Aí eu dizia assim para elas, ele não lhe escuta. Aí a criança... Aí a outra... As duas cochichando ouvido da outra. Não entende. Quando ela vai entender, eu não sei. Mas eu só sei dizer que eu ensinava Libras. E aí, sabe o que acontecia? As ouvintes ensinavam as surdas. O português, as letrinhas. Digo, vá lá, quando tiver errado de novo, fazia. Aí uma falou bem assim, tia, eu vou crescer, vou estudar, que eu quero trabalhar com você. Até hoje eu procuro essa criança, porque eu sei que marquei, porque nós nascemos para amar, tá? Então vamos ver, Deus disse que também o temor ao Senhor, Ele dá sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entendimento. É as revelações que Ele dá para a gente na hora que a gente precisa. O que eu vou dizer? Aquelas mulheres que foram fazer o parto lá no Egito, que estava condenada para morrer. E aí Deus deu sabedoria. Vai dizer, não, elas são rápidas, têm filhos, rápido. E a gente não tem condições de matar. Veja que sabedoria. Deus fez isso pelo temor dele. E eu quero andar nesse temor. Quero dizer para vocês, o tempo pode não dar, mas vá lá no YouTube e pesquise sobre temor a Deus. Tem eu disse assim, meu Deus, você falou comigo tudo isso. E já tem aí pastores falando sobre temor. Tem 8 vídeos falando sobre temor a Deus. E eu disse, depois de terminar essa conferência, eu vou trabalhar com a igreja sobre o temor a Deus. Porque não tem coisa melhor. O sucesso que eu obtive na minha vida foi pelo temor a Deus. O que eu tenho hoje, pelo temor a Deus. Mesmo que você não tenha consciência que isso é o temor a Deus. Mas não aceite. Não aceite as coisas que... vou comprar uma casa. Tem que ser com mentira. Não queira. Eu conheci uma pessoa que o pai queria. Temor a Deus não permitiu. Ela disse, eu não vou mentir. Nada que eu obtive foi através de mentira. Eu rejeito toda mentira. Eu vou abrir portas com o temor a Deus. Porque o temor a Deus abre portas. Você vai ver, temos sucesso com o temor a Deus. Muita gente não acredita. Vai na mentira do diabo. Eu digo de novo. Sinal vermelho. Sinal vermelho para mentira. A igreja do Senhor não pode mentir de hipótese alguma. Chega. É santidade. Vamos viver. Vamos ver. Está chegando, eu não vou passar. Olha o que é que tem. Provérbios 10, 27 diz... O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Olha, longevidade. Muita gente não entende porque morre cedo, porque não tem temor ao Senhor.
Pense que é só honrar pai e mãe. Não. Temos longevidade. Chega de crente. Olha, quando eu vejo crente, é como ela falou, a internet. Pelo amor de Deus, o que tem de coisa, de barbaridade. Ali, a pessoa não tem temor a Deus. Eu não sei, não. Eu prefiro ir para o céu. Olha outra coisa que o temor a Deus dá. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança. Meu Deus! Amparo e segurança. Você quer isso para a sua vida? Força e refúgio. Olha quanta coisa. E também para os seus filhos. Até os filhos são abençoados com sua vida de temor. Glória a Deus. E agora, o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas de morte. Eu estava indo para Aracaju com meu esposo, estava dormindo. E ele o diabo entrou, uma moto entrou na frente do carro, ele foi desviar e o carro disparou para cima de uma casa. Eu acordei. Pá, 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 pá. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! O nome dele, como é que você está dormindo? Já acorda. Em nome de Jesus! O cão, meu filho, o carro parou na hora. Você vê. É impressionante como a gente tem as reações. Ele ficou admirado. E depois eu saí do carro. Você está louco? Você ia morrer, ia para o inferno. E ia mesmo. Era desviado. Aí a gente falou de Jesus para ele. Eu disse, está vendo como as ciladas do cão. Se você não está preparado, como é que você acha que você vai ter tempo de... porque quando estiver perto eu vou pedir perdão. Será que tem tempo? Quem teme ao Senhor tem de declarar. Vou lá, outra coisa. Esse aqui, já falamos de livramento de morte, não é? E em Atos diz que a alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários. Sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Milagres. Eu digo para vocês que a minha vida como professora foi de milagre. Porque quando você decide fazer uma coisa em amor, em obediência ao Senhor, você não é bem vista. Mas eu preferia andar assim. Eu preferi obedecer ao Senhor e confeccionar as coisas e pensar nos alunos como a fonte principal. Foi uma época difícil da minha vida. Tem gente que quando passa uma fase difícil da vida, aí fica depressão. Eu não. Eu fui investir em estudar e ajudar pessoas, ajudar crianças. E aí Deus fez coisas grandes. Então, vocês vão ver que as crianças surdas, elas não têm a linguagem. Não é linguagem, porque a linguagem é o corpo fala, mas é a língua. Nós temos duas línguas no Brasil, que é agora reconhecida. A língua portuguesa e a língua de sinais. Na época, a língua não era reconhecida ainda. Eu estava passando uma fase da oralização para... eles estavam lutando pela liberação da língua. Então, as crianças iam para lá e não sabiam, não tinha. Eles achavam assim, eles acham que o fato de você falar é balançar a boca. Quem não escuta, né? Aí fala, Aí eu não entendi nada, o que é? Entendeu? Aí você vai começando a ensinar o que é água, o que é banheiro. Aí uma vez eu fui ver uma criança, porque veja quando eu estava falando sobre a questão de Eva que não reconheceu a voz do cão, né? Eu sabia a voz dos dois, tinha dois alunos. Quando eles gritavam, eu sabia fazer a diferença de um do outro. Mesmo sendo duas crianças, eu sabia. E aí eu procurei um na sala, não estava, porque eu era que fazia a intermediação para a sala regular. Então, quando eu fui ver essa criança, ele estava com o shortzinho dele lá embaixo, porque ele foi fazer cocô, e gritou tanto que estava todo suado. Aquilo me deu
Eu acho que eu chorei, que eu sou muito melosa, eu chorei, porque eu disse, veja que dificuldade. Por que ele fez isso? Porque em casa ele fazia. A mãe o via e limpava ele. Ele precisava da mãe para limpar. Então eu tive que procurar um cocô de plástico para dar uma aula que quando ele quisesse fazer. Olha que coisa simples. Cocô é só isso. Cocô, papel. Era o que eu tenho que ensinar para ele. Mas eu tenho que mostrar cocô e mostrar para ele. Quando ele fizesse cocô, pedia papel e ia para o banheiro. Então, são coisas simples, mas você tem que ensinar concretamente. Porque às vezes a gente pensa que a criança que vê, porque está vendo, está entendendo, não está. Uma coisa você vê, porque você escuta, outra coisa você não tem. Você pega um filme e bota lá sem imagem, para ver se você consegue decifrar. É difícil. Então, quando eles não sabiam, e eu sabia que era difícil passar, eu dramatizava. Aí, por exemplo, a mãe dizia assim, eu não estou aguentando esse menino. Ele vai no ônibus e ele não quer descer, ele faz mau escândalo. Aí eu ia dar uma aula para ele, mostrando que ele não podia espernear quando estivesse no ônibus, mostrando o sinal de ônibus. E ia para o ônibus para ver se ele ia fazer. Então, ia para o mercado com as crianças, ia para qualquer lugar para poder trabalhar com as mães a aprenderem. E eles praticarem. E eu fazia projetos assim. E essas crianças foram honradas com saiu numa revista. A revista publicou o trabalho. Porque Deus faz assim. Quando você faz, eu nunca, olha, pronto, vou abrir meu coração. Não queria não que você, eu não ando atrás de pregar. O pastor sabe disso. Meu negócio é lá com as crianças. E aí a faculdade me chamou. Só contar isso. A faculdade descobriu que eu fazia muitos projetos com crianças surdas. Aí falaram assim, olha, o professor da federal não estava querendo aceitar a disciplina porque, botando banca, porque assim, quando você tem, né, já cadeira, já tem um professor formado, já tem doutorado, não quer. Aí ela pegou, descobriu, alguém informou que eu trabalhava com crianças surdas. Então, a faculdade entrou em contato comigo. E pediu, eu estava de férias, estava arrumando material, que eu sempre guardava tudo, arrumava. Aí eu disse, eu estou arrumando meu material. Não tinha interesse nenhum, porque eu nunca tive. Pós-graduação em faculdade particular. Eu disse, meu Deus, esse povo do jeito que é, gosta de humilhar, eu não quero. Aí eu disse que não, e terminei aceitando, porque o pastor aceitou. E aí, na terceira turma, sabe por que Deus fez tudo isso? Só porque na terceira turma, que era a pior turma, ela disse, se você passar nessa terceira turma, a cadeira vai ser sua. Mas eu não tinha interesse. Foi porque tinha uma jovem lá, desviada. E minha prática de falar, de dizer, de falar sobre Deus, o que Deus fazia com as crianças. Quando eu olho na internet ela, no culto de fogo de Inhaio, meu Deus, eu não sabia que você era. Professora, você não tem ideia. Você foi a pessoa que Deus usou para voltar para o Senhor. Então, minha filha, não tem, Deus faz coisas que você duvida. Então, por conta disso, por último, vou passar o que Deus fez com esse vídeo, por causa do temor a Deus. Eu disse, você, quando falar alguma coisa para Deus, seja o que for, qualquer promessa que você fizer, lembre, Deus não esquece. No início do meu magistério, eu disse assim para Deus. Porque quando eu entrei, eu estava no estágio probatório, que é a fase que você é observada. Eu disse, perguntando as coisas, querendo aprender. Alguém me disse assim, quanto tempo faz que você está, professora? Eu disse, eu estou no estágio probatório. Você faz tudo isso porque você está no estágio probatório. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos você relaxa. Eu disse para Deus, temor a Deus, eu disse, até o último ano que eu estiver trabalhando, Pai, eu quero fazer o melhor. Aí, você fica presa nas palavras. Aí, quando eu estava, o meu marido pedindo para eu sair, eu estou aqui só, não sei o quê. Eu disse, então, quando eu completar a idade, eu vou sair porque eu tenho idade, já não perco muita coisa. Aí, pedi para sair. Aí, chegou uma mãe, com o menino nos braços. Não falava, não andava, não pegava. E disse, mãe, ela disse, professora, o único desejo que eu tenho é que meu filho tenha contato com outras crianças.
É só isso que eu quero. Não estou pedindo muita coisa. Disse, mãe, preste atenção. Olha aqui a condição da escola. Não tem cadeira adaptada. Não tem cadeira adaptada, só tinha para adolescente. O que é que eu vou fazer? Eu disse, mas eu vou orar. Para não dizer não, vou orar. Aí Deus deu a ideia. Deus deu a ideia. Só que essa ideia demorou quase 1 ano. No final do ano, eu ia terminar, porque eu iria, e 4 paredes, porque nunca tive interesse de aparecer. Eu vou terminar. Realizei o sonho dessa mãe. Mas uma sobrinha minha falou, tia, como é que você faz um trabalho tão lindo desse e você vai encerrar aqui em 4 paredes? Você não divulga esse trabalho? Eu disse, eu não faço. Ela disse, mas deixa comigo. Eu vou chamar uma irmã da igreja que era jornalista. E vai fazer. O diabo se meteu no meio, mas terminou saindo. E depois que saiu essa reportagem na local, aí, em rede nacional, alguém me procurou para fazer. Mas nunca iniciativa minha. E depois vocês vão saber por quê que Deus fez isso. Alguém pode soltar? O vídeo? Você não sabe como eu estava. Aquilo era rouca de contrariedade, porque o diabo se levantou. Mas caiu, porque nada que ele faz. Pronto, só isso. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai conhecer a história de 3 professoras de diferentes lugares do Brasil, mas com o mesmo desejo: transformar a vida dos alunos. Começamos com a determinação da mulher que recebeu a tarefa de educar uma criança com paralisia cerebral. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sergipe. No Brasil todo, professores de um coração enorme. Com vocês, Lloyd Silva Costa. É dela a ideia que mudou a vida de um estudante em Aracaju. João precisava conviver com outras crianças. A professora queria dar um jeito. Foi aí que ela ligou para uma amiga costureira. Eu tenho uma ideia, só você para botar em prática essa ideia minha. Ela foi me explicando o que ela queria e eu fui botando minhas ideias em prática e deu nisso aí, nessa coisa linda, maravilhosa que é esse macacão de João. João Mateus, de 6 anos, sofre de paralisia cerebral. O macacão utilizado junto à professora permitiu movimentos inéditos que ele nunca havia feito sentado numa cadeira de rodas. Abraçar, de olhar no olho, se for preciso, né? Melhor do que a cadeira de roda. Então ele ia ter uma postura diferente, quase de igual com um colega, de ter uma interação mais de criança. A roupa, desenvolvida sob medida com a ajuda de uma fisioterapeuta, transformou a interação com os coleguinhas. Fez João ver o mundo por outro ângulo. E não podia deixar que João passasse essa fase da vida dele sem ter esse direito de brincar, de ter contato. Mas, ó, o mais importante não foi isso. Foi que a mãe aceitou Jesus depois disso. Ganhou. Deus queria só que aquela família fosse ganha para Jesus. Tudo isso para ganhar uma alma para Jesus. É para a glória de Deus. Toma, cão.